Rua do Medo, a Rainha do Baile vai se utilizar desse universo criado pela trilogia original para criar a sua própria história e narrativa, expandindo ainda mais essa franquia. E aí pessoal, aqui é o Kaique e hoje nós vamos falar sobre este novo lançamento da Netflix. Lembre-se sempre de deixar o like se gostarem do conteúdo, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo bacanudo daí que eu for lançando para vocês. Comentem aí embaixo o que acharam do vídeo e também do filme ao final deste vídeo e vamos juntos falar de Rua do Medo, a Rainha do Baile. Nessa história nós vamos ter 6 garotas concorrendo ao posto de Rainha do Baile. Uma delas é a Laurie Granger, a nossa protagonista, que tem um passado meio obscuro, um passado bem traumático, assim como muitas pessoas de Shadyside. Tudo estava normal, estava nos trinques, mas é quando um assassino ali começa a matar as candidatas à Rainha do Baile que tudo começa a mudar para sempre. Quero começar essa parte sem spoilers dizendo que este filme é sim um Rua do Medo, mas que ele não vai se apegar ali em nenhum momento à trilogia original. Claro que logo no início nós vamos ver que tudo aquilo faz parte do mesmo universo, né? Eles falam bastante sobre o passado trágico dessa cidade. Ao longo do filme nós vamos ver menções a assassinos que nós vimos ali em 1994. E eles falam bastante também sobre o assassinato, né? Sobre o massacre que aconteceu no acampamento Nightwing em 78, que é uma coisa bem recente, né? Faz só 10 anos, então é uma tragédia recente. Então é natural que eles conversem sobre isso, falem, usem como exemplo e tudo mais. É interessante pontuar que esse filme ele se passa 10 anos após os eventos do Rua do Medo 1978, né, que é a parte 2, e 6 anos antes de 1994, ou seja, Rua do Medo parte 1. Essa diferença pode sim desagradar alguns fãs que gostavam da ideia criada na trilogia original, mas eu creio que seja até uma coisa positiva, né, a forma como ele se cria essa narrativa, até para nós não termos sempre a mesma narrativa, só trocando os personagens e tudo mais. Então acho que isso é uma coisa bem interessante. Nos outros Ruas do Medo a gente vê ali que tem elementos slasher, mas ele também tem elementos de possessão, elementos de coisas ali mais tinhosas. Nesse filme não, ele se assume como um slasher definitivo, com fortes inspirações em filmes do gênero, deixando um pouco de lado essa parte mais sobrenatural, embora isso seja realmente marcado pela saga, ou seja, vai ter um pouquinho ainda. Shadyside é uma cidade amaldiçoada, né? A gente já sabe disso. Muitos assassinatos acontecem à torto e à direita. E você criar uma história que se passa em um ponto ali é realmente muito interessante, principalmente para você conseguir desassociar isso da sua trilogia original, embora ela esteja sempre presente, né? Embora a gente sempre lembre dela. Nós temos elementos ali, algumas partes do filme, no caso, que falam sobre a Sarah Fear, tem elementos que falam, momentos que falam sobre o acampamento Nightwing e tudo mais. Claro que o filme ele não vai se sustentar apenas em ser um pouco diferente da trilogia original. Ele é um filme bem direto ali no maior sentido da palavra. Em 15 minutos já temos a nossa primeira morte, em 20 minutos já estamos no baile e as coisas começam a acontecer. Mas ele em nenhum momento vai falhar em criar este background dessas personagens, principalmente o da Laurie, que é a nossa protagonista, que é uma garota com um passado meio sombrio, um passado bem traumático, e ela quer se tornar a rainha do baile ali para que ela consiga mudar a sua história, e ela é vista constantemente como chacota pela Tiffany, que é uma garota ali, a garota popular, que tem a alcateia dela ali, que são as garotas que seguem elas, que também estão concorrendo ao baile, né, concorrendo à rainha do baile no caso, e ela também é uma garota que sofre forte pressão dos seus pais para que ela seja a rainha do baile. Ela é basicamente aquela pessoa que a melhor fase da vida dela é durante o ensino médio, sabe, essas pessoas que a gente olha e a gente pensa, nossa, depois do ensino médio essa pessoa não vai ser nada, porque ela foca muito no ensino médio dela ali, em ser essa garota popular, e não foca no futuro dela, né, no final dos contos. E tá tudo bem também, né, pô, cada um tem a sua fase boa da vida aí, né, e tudo mais, né. O filme ele vai desenvolver rapidamente essas e outras personagens, e aí depois vai pegar todos esses personagens meio desenvolvidos ali, de certa forma, desenvolvidos bem rápido, e jogar ali no meio do baile ali, e aí o resultado é um banho de sangue sem fim. Claro, ele não vai ser o melhor filme da sua vida, ele está longe de ser um slasher revolucionário ou até mesmo um slasher excelente, mas ele é divertido e expande de certa forma esse universo criado pela trilogia original e agora com esse filme, então expande bastante esse universo aí, o que é muito interessante. Eu gosto bastante de filmes que fazem isso. Mas para falar mais sobre a trama
trama em si do filme, linkar com algumas coisas ali de Rua do Medo, a trilogia original, eu vou precisar agora entrar na zona de spoilers. Então, pra quem não assistiu o filme ainda e quer assistir, corre lá pra assistir o filme na Netflix, depois voltem aqui pra ver o que eu falei mais do filme aí com spoilers, né? Para os que vão sair do vídeo agora, me despeço aqui, agradeço demais pela audiência de vocês, não esquece de deixar o like se gostou desse conteúdo, também se inscreve no canal, ativa o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso. Comentem aí embaixo o que acharam dessa primeira parte, e para os que ficam, peguem na minha mão e vamos juntos entrar na zona de spoilers. Vamos lá. Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. Bom, logo no começo nós já vemos como esse filme ele vai ser totalmente brutal, com mortes mirabolantes e pedaços de pessoas rolando pela tela. O filme ele vai se construir quase que exclusivamente dentro desse baile, onde as candidatas e os namorados delas vão se deslocando ali do núcleo principal ali do baile, indo para lugares escondidos e indo de vral-vral, porque essa é a oportunidade perfeita para que o assassino ataque, ou devo dizer, assassinos, né? Porque é isso mesmo, Pânico fazendo escola, Pânico aqui, ó, fazendo escola, né? Então nós vemos que tem dois assassinos ali na morte da Melissa, né? E a princípio eu achei essa uma escolha um pouco fraca. Eu achei que não é uma escolha tão interessante, porque desde o começo ali do filme ali, desde o começo não, mas desde que eu vi aquela família ali da Tiff, eu pensei, talvez seja o pai dela que tá matando geral pra que a filha dele seja a rainha do baile, né? No final das contas era isso mesmo. Eu acho que até o filme ele não tenta esconder tanto que é ele, né? Ele não tenta mascarar tanto que é ele, mas enfim. E aí quando nós vemos que tem dois assassinos e esse segundo assassino não foi revelado, a gente já associa a mãe dela, né? Só que eu acho que isso foi bem proposital no final das contas, porque na verdade não são dois assassinos, e sim três assassinos, né? A Tiffany se revela como uma assassina também ali quando ela tá escondida junto com a Laurie na casa dela. Então eu acho que essa parada de mostrar que são dois assassinos logo no começo foi para que realmente a gente tenha uma surpresa quando a gente vê que a Tiffany também era uma assassina, uma maluca, uma psicopata. E de certa forma isso meio que funciona, porque eu não tava esperando que a Tiffany também fosse uma assassina, né? Mas enfim. Bom, se tratando de Rua do Medo, nós temos que lembrar que muitos dos assassinos dessas histórias de Rua do Medo foram entregues ali, né, entregues ao Tinhoso pela família Goode. E aqui nós temos um membro da família Goode sendo representado pelo Xerife Goode. Nós temos o Xerife Goode. Só que em 78, nós vemos que o pai do Nick Goode, que é o xerife de 94, morreu ali no mesmo ano, em 78. Então esse talvez seja um tio do Nick Goode, né? Não tem como ser o pai dele, ou tem? Não tem como ser porque o pai dele morreu 10 anos antes. Fiz a conta aqui de maneira errada, mas enfim. Então pode ser que seja um tio, né? Mas meu ponto nem é nem esse. Meu ponto é que nesse filme nós não temos isso, nós não temos a família Goode entregando essas pessoas para o Tinhoso. E assim, eu quero dar só um rápido disclaimer aqui, é que antes de lançar esse filme eu voltei, né, eu fiz uma review, um resumo sobre os 3 primeiros filmes dessa franquia, tá aí no canal, vou deixar o card aí pra vocês assistirem, né, mas eu olhei ali na pedra ali, que tem a pedra com o nome dos assassinos, eu olhei e não tinha nenhuma dos personagens aqui, então eu não consegui ver quem que seria o assassino desse Rua do Medo, a rainha do baile, né, só um rápido disclaimer aí, né, mas que também quem não fez isso. Bom, então, voltando ao meu ponto, né, aqui nós não temos esses assassinos possuídos, nós temos simplesmente pessoas que são psicopatas mesmo. Porém, assim, se nós pensarmos na cena pós-créditos, né, nós vemos que o sangue daquela mãe ali, ele meio que se junta e faz aquele símbolo ali do Tinhoso, né, que nós vemos que é o símbolo ali que os Goode fizeram no chão ali para conseguir invocar o Tinhoso. E isso pode indicar que, de certa forma, a mãe estava sim possuída, mas eu creio que não, eu creio que isso seja só uma referência mesmo ali, né, uma referência no pós-crédito. Porque se nós pensarmos bem, a mulher que mata, né, a mãe, ela matou o pai da Laurie 20 anos, quase 20 anos no passado, né, uns 15, 16 anos no passado ali. Então não tem como ela ter sido possuída por 20 anos, sabe? Fica meio estranho, porque quando a gente vê as pessoas sendo possuídas ali, principalmente no acampamento Nightwing, que a gente tem uma demonstração maior ali do Tommy sendo possuído, nós vemos que a pessoa ela fica realmente malucona, tá ligado? Ela começa a ficar meio zureta das 10 e fica malucona. No caso dela não, no caso dela eu acho que ela só era uma mulher psicopata mesmo, assim como o resto da família, né? Esse fato de que em Shadyside existem realmente pessoas malucas e não só essa maldição controlando as pessoas. E é claro que o fator agressividade, ele pode influenciar nas escolhas dessas pessoas, né, logicamente. Uma cidade violenta cria pessoas violentas, né, no final das contas.
Mas é interessante ver como a família Good, né, o próprio xerife Good ali no caso desse filme, esse xerife Good e a família Good em si não tem nada a ver com isso, né, é algo que está além dele, mas também é algo bem interessante porque ajuda a explicar por que não teve um assassino ali maluco entre os anos de 78 e 94, né, quase 20 anos sem um assassino, sendo que a gente vê que não é tão espaçado assim, sabe, é coisa de 5, 6 anos, acho que nunca passou de 10 anos, se eu não me engano, e aí aqui a gente tinha quase 20 anos de um espaço para outro, e aí nós entendemos é porque em 88 já teve esse banho de sangue, muitas pessoas sendo mortas no baile ali, acho que foram mais de 10 pessoas que morreram, então isso já deve ter acalmado ali o tinhoso, né, no final das contas, então eles não precisaram entregar ninguém ali para ser amaldiçoado. Então isso é legal porque ajuda a linkar essas duas histórias, né, a da trilogia original, que se você parar pra pensar, é uma história só, né, uma história que se completa ali, tanto é que foi lançado cada filme durante uma semana, né, então uma semana lançou um, na outra semana lançou outro, na terceira semana lançou o terceiro. Então ajuda a linkar essas duas histórias, né, realmente ali eu acho isso bem interessante. Falando sobre o filme em si, deixando esse universo todo de lado, é um filme slasher que ele realmente é bem divertido, com mortes bem criativas e que mantém também um tom ali de piada em certos momentos. A Laurie, no final das contas, é aquela típica final girl de filmes slasher dos anos 80, né, que é aquela moça mais boazinha, mais inocente, bobinha, que trabalha demais e tudo mais. Porém, a sua amiga Megan, ela é bastante badass, né? Ela é bastante fodona, né? Nós vemos que ela entende ali o que está acontecendo mais rápido do que a Laurie e do que os outros personagens. Embora o filme logo no começo já estipule que ela é especialista em filmes de terror, mas em nenhum momento ela parece entender aquilo ali de certa forma bem rápida, né? Ela entende mais rápido do que a Laurie e do que os outros personagens, mas ela entende ainda tarde, né? Porque quando ela entende, todo mundo já morreu. Só falta a Laurie ali como candidata do baile, né? Mas enfim. É um filme também que vai dar aquela leve pincelada sobre o pânico satânico que acontecia nos anos 80, mas é bem de leve mesmo. Em nenhum momento ele vai querer se aprofundar demais nisso, mas tá tudo bem, não precisava. No final das contas, é um slasher bem divertido, sem nada demais, não é nada demais no final das contas, mas ajuda a engrandecer ainda mais a história de Sherryside e também de Rua do Medo. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam do vídeo e também do filme. Então não esquece de comentar aí embaixo. Também não esquece de comentar quais outros filmes vocês querem ver de Rua do Medo. Aí, quero ver Rua do Medo 2004, quero ver Rua do Medo 2010, ali que se passa nos anos 2010. Acho que é interessante, nos anos 2000 no caso, né? Ou algo mais recente, Rua do Medo 2020, 2025. Enfim, comentem aí embaixo pra gente trocar essa ideia. Lembrando que nós temos um período bem interessante de 1666 até 2025, né? Então pode ter filmes ali de 1800, filme de 1900 e poucos e tudo mais. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo que ajuda demais aqui o canal, pois esse vídeo ele vai ser recomendado para outras pessoas, sem contar que é uma métrica interessante para saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais vídeos para vocês. Também não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho se vocês não perdem nenhum vídeo maravilhoso que eu for trazendo aí ao longo da semana para vocês. Me sigam nas outras redes sociais porque lá tem conteúdos maravilhosos também, o link vai estar aí na descrição. Vejam os outros vídeos do canal que tem muita coisa interessantíssima para você, inclusive tem um resumo sobre os 3 primeiros filmes de Rua do Medo. Vou deixar no card aí para vocês assistirem. Só posso agradecer a todos que chegaram até aqui, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!